Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Em Deuteronômio, no capítulo 5, nós temos a repetição dos 10 mandamentos de forma unida. E a partir do verso 13 até o verso 15, fala do quarto mandamento, o mandamento do sábado. Eu vou ler apenas o verso 15, que é o verso, que é a ênfase do verso, do estudo. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. O Senhor disse aos israelitas que, ao guardarem o dia de sábado, eles deveriam lembrar que foram escravos no Egito, e que o Senhor Jeová, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. E por quê? Muitos usam esse texto para dizer, tá vendo? O sábado é apenas um memorial da libertação do povo do Egito. Obviamente que eles não levam em conta vários outros textos da Bíblia, né? Como Gênesis, que relata que o sábado foi instituído na criação, e o que o próprio Jesus falou, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não apenas por causa do judeu. Mas enfim, por que então Deus aqui, ele manda que, enquanto lá em Êxodo ele lembra que devemos guardar o sábado porque ele é o Criador, ou seja, é um memorial da criação, aqui também ele estabelece um memorial da libertação, por conta da opressão religiosa que eles sofreram no Egito. Eles não tinham liberdade de culto. A observância do sábado, em memória da criação, incluía agora a alegre lembrança do livramento da opressão religiosa no Egito, que dificultou a guarda do sábado, obviamente. Moisés e Arão resgataram o ensino a respeito da santidade do sábado, muito provavelmente já no Egito. Não é à toa que Faraó reclamou: vocês ainda fazem o povo parar de trabalhar? Êxodo 5, verso 5. E o verbo em original está ligado ao termo Shabá, que é descansar. Isso indica claramente que Moisés e Arão começaram uma reforma do sábado ainda no Egito. Então, quando Deus repete o mandamento do sábado em Deuteronômio, acrescentando a lembrança de que eles foram escravos no Egito e que receberam de Deus a libertação, era para que eles despertassem neles, em seus corações, a compaixão pelos pobres e oprimidos, órfãos e viúvas, por todos quanto estivessem em sofrimento. Êxodo 23, por exemplo, dos versos 6 a 9, nos ajuda a entender um pouco isso. Êxodo 23 diz o seguinte: não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o que tem visão e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Por qual razão eles deviam aqui fazer justiça? Não aceitar suborno, pela razão do qual que eles se lembrassem do que foram no Egito, pela razão da compaixão. Como segue a regra, né? Bíblia explica Bíblia. Em Êxodo 10 também, dos versos 7 a 11, vemos também a questão da opressão. É dito o seguinte: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por selada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor Jeová seu Deus. Acaso não sabeis ainda que o Egito está arruinado?
Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor Jeová, vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Ele queria limitar as pessoas que iriam adorar a Deus. Respondeu-lhe Moisés, no verso 9, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor Jeová. Replicou-lhes Faraó, muito provavelmente indignado: Seja o Senhor Jeová convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor Jeová, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E em Êxodo capítulo 5, só para citar mais um verso de Êxodo, no verso 1 é dito: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então lendo também agora Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, para a gente concluir que a repetição do mandamento do sábado e o lembrete por quais eram escravos no Egito foi para que despertasse neles a compaixão. Deuteronômio 24, verso 17 é dito o seguinte: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Verso 18: Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor Jeová te tirou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Será que esse mandamento é só para o judeu que foi escravo no Egito? Será que eu posso perverter o direito do estrangeiro e do órfão? Será que eu posso tomar a roupa da viúva que está em penhor? Será que é isso mesmo? Obviamente que não. Esse mandamento é para todo aquele que se diz cristão. Por isso Deus fez referência à escravidão do povo no Egito ao repetir o mandamento do sábado, por conta da opressão, para que despertassem neles, em seus corações, a compaixão por todos quantos estivessem em sofrimento. Aleluia! E além do mais, o mandamento do sábado, como já foi dito, já estava sendo restaurado no Egito, como também eles já guardavam sábado no deserto, antes do Monte Sinai, antes de Moisés entregar as tábuas da lei ao povo. Isso está relatado no capítulo 16 de Êxodo. O sábado é tão eterno quanto a lei de Deus, os 10 mandamentos, que é tão eterno, santa, justa e boa, como o próprio Deus. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Amém.